vivo. Ao vivo. Shalom, shalom, graça e paz. Me dá um ok aí se o áudio tiver ok para você. Se você estiver me ouvindo bem, audivelmente, então, por favor, me dá um joinha para a gente poder continuar a nossa live aqui. Vocês estão me ouvindo? Ok, que coisa boa, glória a Deus. Então, se está tudo bem aí, então está tudo bem por aqui também. Graça e paz. Shalom, shalom a todos e a todas que entraram na sala. Vamos lá para ver quem que está aqui. Tá a Tainá, tá o Robinho, a Ana Paula. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Bianca, o Moraes, o Anderson Cola. É isso aí. Aproveita esse momento. Shalom para vocês. Aperta aí o aviãozinho de papel aí embaixo. Sabe esse aviãozinho de papel aí embaixo, do lado direito? E mande para as pessoas, para que a gente possa falar hoje da nossa live. 2 semanas sem live, gente, mas por uma boa causa. Nós estávamos ali em Israel, numa viagem aí abençoada, programada para 2020, mas por causa da pandemia tivemos que adiar, e aí aprove o Senhor nessa data. A Flaviane, Deus te abençoe, querida. O Edrei, Deus te abençoe. Vamos chegando na sala aí, tem lugar para todo mundo. E aí eu achei que a gente teria tempo de fazer uma live lá de Israel, mas, gente, foi uma correria só. Olha, eu vou falar para você, a gente chegava tarde, cansado, no dia seguinte, 6 horas da manhã, a gente estava em pé novamente para uma nova jornada. Então foi uma peregrinação mesmo, né? Diretão. Então não tivemos tempo de fazer. Obrigado, Edrei, Deus abençoe. E aí a gente não conseguiu fazer a nossa live ali em Israel, infelizmente, né? Felizmente porque nós estávamos ali na correria, mas para você aqui, a gente ficou 2 semanas aí distante de você. A gente gosta de estar junto, mas por causa dessa correria nossa da viagem, não foi possível fazer a nossa live. Até porque também a internet lá onde nós estávamos, em alguns lugares muito ruim, a gente não conseguia acesso. Graças a Deus pelo Brasil, graças a Deus nós estamos aqui. E hoje nós recomeçamos a nossa live. Nós vamos falar sobre o mês de Elul, que se deu, na verdade, se deu no sábado, né? A véspera, a lua nova, geralmente a mudança do mês é sempre na lua nova. Então ele se deu no sábado, mas a gente aqui começou a fazer no domingo Rosh Chodesh, que é o início de cada mês. E é um mês muito importante, um mês bíblico, um mês muito interessante, um mês da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, um mês da techuvá, do arrependimento, de voltarmos às origens, voltarmos à essência, voltarmos à simplicidade do Evangelho, voltarmos com aquela paixão toda em relação às coisas de Deus, que no decorrer da caminhada a gente vai deixando de lado, a gente vai colocando outras prioridades na nossa vida e automaticamente a gente vai se distanciando daquilo que é importante. E nós não podemos distanciar, nós não podemos deixar isso de lado. Então o mês de Elul é um mês de balanço, é um mês que nós paramos para refletir como foi a nossa vida, a nossa caminhada cristã até agora, né? Principalmente a gente pega aí de um ano para trás, como é que foi este ano? Como é que eu vivi este ano? Eu vivi realmente no perdão de Deus? Faltou alguma coisa? Algumas situações que eu fiquei preso, amarrado? Será que eu consegui ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja? Então o mês de Elul é um mês que Deus nos dá a oportunidade de fazermos uma reflexão para a nossa vida e pontuarmos, né, alguns itens, algumas situações da nossa vida para retificarmos, para trabalharmos.
Eu acho aqui que todo mundo precisa trabalhar alguma área da sua vida, né? Eu acho que não é só eu que preciso trabalhar alguma área da minha vida. Eu acho que todos que estão aqui me ouvindo, me assistindo pela rede social e pelo Instagram, eu acho que todo mundo precisa, de uma certa forma, retificar. Alguns falam um pouquinho demais, outros, né, têm uma outra situação, enfim. Cada um de nós precisamos retificar alguma coisa. E esse mês de Elu é o mês para isso. Segundo a tradição judaica, os sábios, eles dizem que o rei está no campo. O rei deixa o seu palácio, deixa o seu luxo, deixa os protocolos, deixa a burocracia de lado e ele vem até o campo para ver como é que nós estamos, né? Então é um mês que nós estamos muito próximos do rei, muito próximos do rei. E é um mês para nós revermos os nossos conceitos como cristão. Será que nós temos sido cristãos autênticos, cristãos verdadeiros? Será que nós temos feito realmente a vontade do Pai? Ou será que nós estamos apenas empurrando o evangelho com a barriga? Então, é um mês de prestação de contas. Esse mês é um mês muito interessante, porque nós prestamos conta da nossa caminhada cristã, do nosso caráter cristão, não para as pessoas, mas para aquele que nos chamou. Quem nos chamou? Cristo. Não deixe ninguém, nunca ninguém, de forma alguma, de uma certa maneira, te condenar, porque não é para eles que você tem que prestar a sua conta. Você presta conta para o Deus Todo-Poderoso. Só você sabe quais são as áreas da sua vida que precisam ser retificadas, que precisam ser trabalhadas. E aí eu quero desafiar você que está na live aqui. Você consegue identificar alguma coisa em você? Será que tem algum corajoso, alguma corajosa aqui que vai escrever embaixo aí: pastor, eu preciso retificar essa parte minha aqui. Eu não quero expor isso. Queridos, nós estamos aqui, somos seres humanos e todos nós temos realmente alguma coisa em nós para poder retificarmos. E isso significa que nós somos humanos. E Deus quer que a gente se sinta humano de verdade, porque nós somos, Ele conhece a gente. Antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia, existe um livro escrito ao nosso respeito. Então Ele conhece, não adianta você querer mentir para você mesmo, não adianta você querer ser uma pessoa e que de fato você não é. Não adianta você querer mostrar algo para a sociedade se lá no interior você não é essa pessoa. Deus te conhece. Deus sabe na sua totalidade, Deus sabe quem você é na sua plenitude. Então, todos nós precisamos trabalhar alguma coisa na nossa vida. Todos nós. Não tem uma pessoa na face da terra que não precisa trabalhar algo. Todos nós. Todos nós. Eu, você, o mundo inteiro, seres humanos, sempre tem alguma coisa. E nós sabemos, né? Nós sabemos. Talvez a nossa maior virtude, talvez aquilo que nós entendemos que é a nossa maior virtude, ou seja, o nosso maior dom, o nosso maior talento, talvez ali também seja a nossa maior dificuldade. Pode ser que esteja no mesmo ponto, no mesmo ponto. Então, às vezes, para você, olha, eu sou bom nisso, talvez esse bom nisso para você pode ser um perigo, pode ser um problema, pode ser uma situação que venha te derrubar. Né? Então, a gente precisa identificar algumas áreas da nossa vida e trabalharmos, retificarmos. A gente está aqui para aperfeiçoar. A gente não pode partir para o novo ano com o mesmo problema. Esse problema não pode ser crônico. Ele não pode ser um problema crônico. A gente pode, talvez, chegar no final do ano que vem, nesse mesmo mês, com outro tipo de problema. Mas a gente precisa pegar, pelo menos aquilo, né, que de uma certa forma nos bloqueia, e a gente sabe aonde a gente está errando. E trabalhar aquilo. A gente precisa trabalhar aquilo. Você pode errar em outra área, mas menos nessa.
E se você tiver pelo menos uma coisa para você trabalhar, já está de bom tamanho, né? Porque se você fazer uma lista, olha, eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo, tal. Então, o fato de você escolher uma coisa e você vencer, você já é um vencedor. Agora, o desafio é o seguinte: existe alguma coisa na sua vida que precisa melhorar? Então, vai colocando aí a sua escrita. Pastor, eu preciso melhorar muito a minha questão da comunicação. Talvez seja comunicação. Talvez seja comportamento. Talvez seja temperamento. Talvez seja alguma coisa, né, maledicência, fofoca, né, alguns problemas que você tem na sociedade. Enfim, coloca aí. Quem é o corajoso, a corajosa, que vai colocar, olha, eu identifico isso na minha vida e eu preciso trabalhar isso. Isso daqui está nítido para mim, isso aqui está claro para mim, isso aqui está óbvio para mim. Então eu preciso trabalhar isso, pastor. E a primeira coisa para nós sermos curados, primeiro a gente precisa aceitar que nós temos o problema. Não tem como Deus restaurar ou vir curar se você primeiro não aceitar que você tem um problema em uma determinada área da sua vida. Olha lá, o Cícero, parabéns Cícero, falta de posicionamento em algumas coisas. Preciso melhorar em relacionamentos no geral. Olha que legal. Isso é muito bom, isso é bacana da parte de vocês falarem isso. E é importante realmente, porque um dos segredos da nossa vida é pelo menos a gente saber que nós temos um problema que precisamos retificar. Né? Porque se nós olharmos para nós, olha lá, a Milena, temperamento, legal, olha que bacana. Isso é nobre, isso é gostoso. Então você vê que se você procurar, se você cavar em você, olha lá, preciso melhorar o meu emocional. Olha que legal, quanta gente participando aqui conosco. Que bacana isso, ó. Isso é maravilhoso, isso é lindo quando a gente enxerga em nós, né? Ao invés de a gente enxergar no outro, e aquilo que Cristo fala, né? Não adianta você querer tirar um cisco do olho do próximo, se tem uma trave na nossa. Então é importante nós identificarmos algo em nós, algo que precisa ser melhorado, porque talvez seja esse o problema que está atrapalhando a gente de avançar. Talvez esse seja o problema que está nos atrapalhando de crescer, de vencer, de estarmos num outro estágio, de estarmos num outro degrau, né? Porque a situação não melhora da noite para o dia. E ser verdadeiro conosco mesmo. Não adianta você querer inventar uma história, se parecer com, sabe, que é uma pessoa, mas na verdade você está mentindo para você mesmo. É igual uma pessoa, um adicto, né? Às vezes ele está na droga. Ele fala assim, olha, a droga faz mal para mim. Né? A droga não faz mal para mim, eu gosto da droga. Não, é mentira, a droga faz mal para você. Ela te dá prazer, mas ela faz muito mal para você. Então você precisa assumir algumas posições, algum posicionamento, alguma coisa na sua vida e dizer, ó, eu preciso melhorar isso. Porque é interessante esse direcionamento que eu vou te dar. Às vezes, na sua maior dificuldade, na sua maior luta, no seu maior obstáculo, no seu maior problema, você vai encontrar a sua solução. O maior problema do reino de Israel era Golias. Lembra disso? Então Golias, ele era um gigante terrível. Era um problemão para Israel e era um problemão para Davi. E dentro deste problema, ou seja, esse problema fez com que Davi sentasse no trono. Então, o mesmo que era um problema gigante se tornou o quê? O reinado de Davi. Então, às vezes, na maioria dos casos, a situação que mais é problemática na nossa vida, talvez o seu tesouro está escondido aí. Você não precisa achar o tesouro lá fora. Procurar o que você precisa no outro.
Não adianta você querer encontrar a felicidade numa outra pessoa. Tem pessoas querendo encontrar a felicidade numa outra pessoa, no nível de relacionamento. Ah, quando eu encontrar uma pessoa, eu vou ser feliz. Isso é um erro muito grande. Na verdade, a felicidade já está dentro de você. A felicidade está em você, não está no outro, está em você. Então você precisa fazer com que essa felicidade ela se materialize, mas não está no outro. Não está no outro, está em você. Tudo que você precisa para viver, tudo que você precisa para ser, tudo que você precisa para se tornar um grande vencedor, não está no próximo, está em você. E aí a gente pode levar isso para várias áreas da nossa vida. No campo dos relacionamentos, no campo espiritual, né? No campo profissional. Então, quando nós olhamos isso, fala, eu não estou bem espiritualmente. Então, tem algum problema em você. Às vezes não é o lugar, somos nós. E nós precisamos remover os entulhos, nós precisamos remover algumas questões da nossa vida para que a gente possa enxergar o tesouro. Porque muitas vezes a gente quer achar o defeito em A, em B, em C, e às vezes o defeito está em nós. E enquanto nós não removermos isso, esse defeito vai continuar conosco. Se nós não removermos isso, se nós não tirarmos isso, vai se repetir. Vai se repetir. De tempos em tempos se repete. Algumas pessoas fugindo do problema por um determinado tempo, mas daqui a pouco o gigante se apresenta de novo. Então não vai adiantar nada você postar uma foto numa rede social dizendo para todo mundo que está feliz, que agora sim você encontrou a felicidade, que agora sim você se encontrou, que agora sim você se achou, que agora sim você está vivendo o sonho da sua vida. Passa 3 meses, 4 meses, 5 meses, volta a estaca zero de novo. Por quê? Porque o problema não está no ambiente, o problema não está no cônjuge, o problema não está no outro, o problema está em você. Enquanto você não identificar esse problema, não retificar isso, não aperfeiçoar isso, isso vai te acompanhar. E vai se repetir. Algum momento da sua história, da história da sua vida, aquilo vai repetir. E aí você vai fazer uma lista de Schindler, né? Vai colocar uma lista lá enorme de pessoas. Tá certo que a lista de Schindler salvou pessoas, mas você vai colocar uma lista gigantesca de inimigos. E não é. Às vezes você está sendo o seu próprio inimigo. Por quê? Porque você não está sendo verdadeiro com você mesmo. Você não está sendo honesto com você mesmo. Então, se você tem algo a se tratar, se você tem algo a melhorar, olhe para dentro de você. Então, esse mês que nós estamos entrando agora, que é o mês de Elul, é o mês do balanço. Sabe? E você tem que fechar para balanço. Até dei um desafio para a igreja ontem, de nós, e eu achei bonitinho hoje de manhã, na hora que eu saí de casa, minha mãe já estava trabalhando. Minha mãe fala, olha, eu não fui no culto, mas eu assisti pela televisão, pela rede social, e hoje já tive meu momento com Deus. 5 minutinhos. Aí teve um irmão aqui na igreja também, chegou aqui de manhã, olha, eu também fiz lá 2 minutinhos diante de Deus. Que gostoso, né? Quando você dá um direcionamento, e as pessoas, elas acatam aquilo. Essas pessoas, com toda certeza, elas vão ter um futuro diferente. O que você quer ser daqui a 2 anos, 3 anos? Você não pode ser mais a mesma pessoa. Você não pode ser a mesma pessoa, você tem que mudar. E não esperar que o outro mude. Eu tenho que mudar primeiro. Então, às vezes algumas pessoas estão esperando o outro mudar para que eu mude. Não. Nesse sentido, eu preciso aperfeiçoar, eu preciso mudar, a mudança acontece em mim primeiro, e eu mudando, você vai ver que a mudança já está acontecendo, porque eu estou mudando. Ah, mas se o outro não muda, é problema dele, você não pode controlar isso. Você não tem poder para controlar a vida do outro.
mas você tem um poder gigantesco de poder retificar alguns problemas, algumas situações dentro da sua vida e dentro do seu ser. Então, este mês de Elul, que é o 6º mês no calendário religioso e o 12º mês no calendário civil, ou o 9º mês no nosso calendário romano. Este mês é um mês que anualmente paramos para fazer uma análise, um balanço da nossa vida cristã. Será que eu andei nesse perdão? Os judeus nesse tempo, eles se arrependem, pedem misericórdia, pedem o perdão de Deus, para que Deus venha perdoá-los. Eles têm a certeza que vão ser perdoados, eles têm a certeza, essa convicção, porque Deus é misericordioso, Ele é bondoso. Está lá em Êxodo 34, versículos 5 e 6, os 13 princípios da misericórdia estão lá. Então eles têm essa confiança que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Nós já alcançamos esse perdão. Eu e você já alcançamos esse perdão. O Cristo, o nosso Messias, uma vez por todas morreu, nos perdoou, deu perdão para toda a humanidade. Então, para nós, diferentemente dos judeus que ainda estão buscando por um perdão anualmente, nós já temos esse perdão para sempre. Esse perdão já foi dado na cruz do Calvário através da pessoa do Cristo, do Jesus, do nosso Messias. A nossa pergunta é: eu estou vivendo esse perdão? Eu estou caminhando nesse perdão? Eu, de fato, estou desfrutando desse presente chamado perdão? Será que a minha vida cristã hoje, o meu caráter hoje, ele mudou de um ano atrás? Como eu era um ano atrás, em algumas áreas da minha vida? Isso mudou? Eu gostava de falar, sentar na rodinha e falar da vida das pessoas. Tá, legal. A Bíblia fala, você veio do mundo e vinde como estais. Vinde como estais. Tá. Até aí tudo bem. Você vem cheio de defeito, cheio de falha e quem que não tem? Não é verdade? Mas a questão é, anualmente, essa área da sua vida foi retificada? Melhorou? Perto do que era? Você conseguiu retificar isso? Você conseguiu aperfeiçoar isso? Ou piorou? Ou você continua a mesma pessoa? Porque anualmente nós precisamos crescer, nós precisamos subir de nível. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos cada dia, desenvolver essa salvação em nós. Cada dia. Eu quando cheguei na igreja, eu era uma pessoa que mentia muito, apóstolo. Mentia demais, mentia. Tá, tudo bem, legal. Eu acho que todo mundo mentia. Porque a velha natureza, a natureza humana, ela é podre, ela é desgranhenta mesmo. Legal, bacana, mentia? Bacana. Isso é um defeito de fábrica do ser humano. Mas esse ano? Está mentindo menos do que mentia antes? Ou está no mesmo nível, ou está pior? Então esse mês de Elul é um mês que nós temos que parar, refletir sobre algumas áreas da nossa vida que lá fora, lá atrás, antes do Evangelho, era um problema para nós. E hoje? Como é que está hoje? Está melhor do que era antes ou não mudou nada? Ou está pior? Como é que está isso? Na minha vida e na sua vida. Então, quando nós chegamos no mês de Elul, que é esse 6º mês agora, a gente faz uma reflexão de algumas áreas da nossa vida que são falhas. E não estou aqui julgando ninguém pelas suas falhas, pelos seus defeitos, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu gigante. A gente também não tem que julgar uma pessoa e achar que o problema do outro é simples. Pode ser simples para nós, mas para outra pessoa pode ser muito difícil. Talvez para nós que temos um poder de reação diferente naquela área, seja simples.
mas para aquela pessoa não. Então eu tenho que começar a olhar com esse olhar de ternura, de compaixão. Talvez um problema que eu tenho aos olhos de outra pessoa seja um problema simples. Né? Aquilo que na vida do outro, que para mim pode ser um simples e para ele é difícil, talvez na minha vida pode ser uma coisa simples, para mim difícil e para ele simples. Então todos nós temos algo a ser trabalhado. E dentro do Evangelho, né, eu vejo isso como um erro da parte dos cristãos, da parte do cristianismo. Eu louvo a Deus pela vida dos judeus, né, que chega esse mês, eles fazem uma reflexão da vida deles. E o cristão não tem isso. Vamos empurrar com a barriga. Por isso que tem tantos escândalos. Né, porque a gente não para fazer uma análise, uma reflexão, se a gente está realmente agradando a Deus, o nosso comportamento. Olha, como é que era antes, como é que é hoje. Você tem uma cópia lá atrás, como você entrou, como você está hoje. Então a gente precisa sim, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra, que é a água que limpa, com a ajuda da palavra de Deus, a gente vai retificando, vai cortando, vai tirando as arestas, vai tirando aquilo que não presta na nossa vida anualmente. E esse mês, então, é um mês que eu e você precisamos parar, refletir e fazer uma lista. Nossa, apóstolo, se eu fizer uma lista não vai caber no papel. Glória a Deus por isso. Isso mostra que você é uma pessoa sincera. E isso mostra que você está sendo honesto com você mesmo. Você está sendo verdadeiro com você mesmo. Não pensa você que você está enganando o outro, mentindo para o outro. Você não está mentindo para o outro, você está mentindo para você. Você está sendo uma mentira. E dentro do reino de Deus, a mentira ela se choca com a verdade, porque Jesus é a verdade. Então não adianta você mostrar que é alguém, mas o seu comportamento, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir é completamente diferente. Tudo que eu estou falando aqui, por favor, não é para você. Eu estou falando para mim. Se você quiser, você pega carona. Então, quando a gente fala sobre isso, eu prego para mim. Eu falo para mim primeiro. Porque também sou ser humano como você. Então, nós temos muita coisa para ser trabalhado na nossa vida. As pessoas acham que por nós sermos pastores, por nós sermos líderes, por nós exercermos uma função tão maravilhosa dentro do reino de Deus, que a gente não tem falha, que a gente não tem defeito. Não existe isso, gente. Não existe isso. Existe um chamado de Deus para cumprir uma missão, mas nós somos seres humanos. Tanto é que a Bíblia fala, e Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Se tivesse algum justo aqui na terra, Deus pouparia o seu filho de vir aqui para a cruz. Ele pegaria eu, pegaria você, pegaria um bonzão aí e meteria na cruz do Calvário. Então não existe nenhuma pessoa justa na terra, a não ser através do justo, o justo juiz. Aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você. Então, se nós temos esse presente da parte de Deus, que é a salvação, que não é por merecimento próprio, ninguém aqui merece a salvação, ninguém merecia ser salvo. Isso foi um presente, uma dádiva, uma graça, um presente imenso da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, Ele te deu esse presente. É de graça, mas não foi de graça. É de graça, mas não foi de graça. Custou caro naquela cruz do Calvário. A ideia é, já que você não merecia e recebeu esse presente, todo mundo recebeu esse presente. A questão é, o que você está fazendo com o presente que você recebeu? Você tem agradado a Deus? Como é que está a sua vida aí? Fala para mim. Será que você realmente, de fato, tem honrado o nome do Senhor por onde você passa? Será que você, de fato,
tem honrado a imagem desse Deus invisível, que foi manifestado através da pessoa de Cristo. Então todos nós temos algo a retificar. Você precisa retificar. Um dia nós vamos receber um corpo diferente, um corpo pleno, e aí nós não vamos precisar retificar nada, porque já está completo. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto você está aí, enquanto essa redenção não acontece do nosso corpo, a gente precisa trabalhar anualmente. E nós não podemos estar pior do que o ano passado. Você mudou aí 1%, 2%, tá bom, tá ótimo. Né? Nossa, mas só 2%, glória a Deus por isso. E não vai nessa velocidade também porque você conseguiu mudar 50% da sua vida e o outro não teve a mesma velocidade que você. Não venha julgar, não venha condenar, não venha acusar, não venha colocar uma carga sobre a vida da outra pessoa. Cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo de amadurecimento, cada um tem um tempo de mudança. A questão é querer mudar. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você tem que querer e ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, a gente quer que uma pessoa que acabou de chegar na igreja agora, acabou de se converter, já quer que ela se torne mega, giga, santa. Para, gente. A santidade não está ligada ao meu corpo em si, mas a maneira de me separar. Né? Porque santo significa estar separado. É separado daquilo que não agrada a Deus. Ser santo é isso. Num corpo corrupto, estar separado da corrupção ou do pecado, que perto está. Olha, se tem algo que é uma situação que possa me fazer cair, então eu vou ficar separado, eu vou me santificar. Então santificar não é que o seu corpo agora, nossa, o seu corpo agora ele vai ficar canonizado, né? Você está santo. Não, vai continuar tendo problema aí do mesmo jeito. Então estar santo ou ser santo nessa geração corrupta, nessa geração complicada que nós estamos vivendo, é estar separado, longe, distante daquilo que pode me fazer pecar. Entendeu? Então eu e você precisamos estar santos. Santos, separados daquilo que me faz pecar. Se os seus olhos te faz pecar, arranca ele. Não, estou brincando. Jesus fala isso, né? Pode arrancar. Mas, então, se eu tenho alguma coisa que... Então, eu vou trabalhar isso, o meu olhar. Ah, minha língua, apóstolo. Nossa, eu não consigo. Consegue. Consegue. Antes do Espírito Santo habitar em você, realmente você não conseguia, não. Porque você não consegue. Mas agora, com a ajuda do Espírito Santo que habita em você, é possível. Agora é possível. Então você precisa urgentemente deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. É sempre você que vai estar no controle, mas o Espírito Santo vai direcionar você. Então o que te faz errar? O que te faz pecar? Corta, joga fora. Jesus até fala, né? É melhor entrar no céu um olho a menos do que os dois. Ir para o inferno. Então, o que te faz pecar? O que está, de uma certa forma, te prendendo? Você precisa estar santo nisso, estar separado nisso. Ah, eu vim de uma era, apóstolo, que, meu Deus, eu não podia ver bebida alcoólica. Então, se bebida alcoólica é uma fraqueza para você, se afasta disso. Não fica nem no meio de pessoas porque vai dar vontade. Graças a Deus, nem vontade eu tenho. Não, você vai ter vontade sim. Eu lembro o irmão, uma vez, ele tinha se convertido e ele falou assim, pastor, esses diabos ficam no copo da cerveja, parece que eles ficam me chamando, fica aquelas bolinhas me chamando. Eu falei, mas você fica perto? Ah, mas... Então tem que tomar cuidado, irmão. Porque você ainda habita num corpo corrupto. Nunca se esqueça disso.
A sua consciência foi mudada, a força do pecado foi quebrada, a força do pecado foi quebrada, a sua consciência foi lavada pelo sangue do Cordeiro, mas não se esqueça, você ainda reside e habita num corpo corrupto. O pecado está no corpo ainda, não brinca com ele não. Não brinca com ele não. Então você precisa anualmente fazer uma retificação de algumas áreas da sua vida que não te faz avançar. E esse é o mês para isso. Se tem um mês na Bíblia, dentro da cultura bíblica, para você poder fazer uma retificação, é esse mês de Elul agora. Então faz isso. Tira um tempo, pega ali 2 minutos, 3 minutos diário, faz uma análise, olha, eu preciso retificar isso, eu preciso trabalhar essa área. Busca ajuda. Às vezes sozinho você não vai conseguir, busca ajuda de um profissional, busca ajuda do seu líder espiritual, se for assim o caso. Você tem o Espírito Santo que pode te ajudar. Você não precisa nem procurar o pastor, você mesmo, através do Espírito Santo, pode mudar. Mas se precisar, eu não tenho força ainda. Tudo bem, você pode, ele vai te ajudar, vai te orientar, mas você tem o Espírito Santo que habita em você e te ajuda nas suas fraquezas, te ajuda nas suas dificuldades. Diga o fraco, eu sou forte. Então, nas suas fraquezas, você é vencedor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer esse mês é fazer uma listinha ali de algumas coisas que você sabe, só você sabe. As pessoas mais próximas de você também sabem, mas nada melhor do que você. Ser honesto com você mesmo, ser verdadeiro com você mesmo. Fala, eu vou, esse ano, vou tentar pelo menos melhorar isso. Tenta pelo menos, do que passar despercebido. Você vai ver que vai melhorar muito com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. E cada dia você vai subindo um degrauzinho aí e a situação vai se aperfeiçoando na sua casa. Eu quero deixar aqui um texto que diz que o rei, está no campo. Eu sou do meu amado. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Será que você pode dizer isso para ele? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Será que você pertence a ele mesmo? Será que você pertence a esse reino de amor? Será que você é de você mesmo? Ou você é do amado? Se você é do amado, então apresente como uma igreja sem mácula, uma virgem sem mácula, para o dia do casamento. Dia após dia, se prepare, porque esse dia do casamento vai chegar. E é tempo de se despertar para isso, é tempo de melhorar, é tempo de se lavar, é tempo de esperar o noivo, é tempo de se aprontar para o noivo. Esse mês de Elul é um mês de reflexão, um mês de balanço. Pega todo esse mês, coloca lá na sua listinha, dentro da área profissional, da área conjugal, área paterna, como filho, como pai, como irmão, como amigo, como funcionário, como patrão, como cristão. Olha quanta coisa da sua vida, da sua área, você pode estar fazendo uma análise. Como é que está a sua vida em relação a isso? Quer continuar o mesmo? Certo, pessoal? O que eu tenho para falar para vocês aqui é isso.
E nós estamos na semana de mudanças. Então essa semana é uma semana de mudança. Aproveita essa semana e mude. Não espera o outro mudar. Não espera a outra pessoa mudar. Mude você. Começa mudando você. A transformação ela começa de dentro para fora. Até hoje eu postei algo aqui no Facebook dizendo que avivamento não é um evento ou não é um movimento. Avivamento é uma vida de renúncia. Diariamente, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me quebrando, eu vou me humilhando, eu vou me aperfeiçoando. O avivamento não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então o avivamento começa em mim, não começa lá fora. Tem pessoas correndo atrás de avivamento, eventos, movimento. Isso não é avivamento. Avivamento é uma vida de renúncia. É eu entender e ter o temor do Senhor. É eu saber que eu preciso todos os dias melhorar, todos os dias me aperfeiçoar. E você tem a ajuda do Espírito Santo para isso. Então a terra que precisa de avivamento é você. Você é uma terra que, se tiver o avivamento de Deus, os lugares aonde você estiver também serão avivados. Por quê? Porque o avivamento não está em coisas, não é um movimento passageiro. Avivamento não é um evento. Hoje se mostra muito sobre congressos, conferências, não sou nada contra isso. Glória a Deus, é uma reunião de irmãos, de pessoas gloriosas, mas nada melhor do que você deixar esse avivamento nessa terra aqui. A terra do avivamento sou eu. A terra do avivamento sou eu. Então, enquanto eu estiver avivado e o Espírito Santo de Deus está em mim, então deixa ele transformar. Deixa ele te aperfeiçoar. E você estando em avivamento aonde você pisar, o lugar que você pisar, o ambiente que você pisar, também vai ter o avivamento visível. Porque você precisa ser avivado, ter vida. Vida no Espírito. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você essa semana, para nós não alongarmos muito a nossa live, senão fica muito comprida a nossa live. Mas eu quero desafiar você. Faz uma listinha aí da sua vida e coloca lá quais são os pontos principais da sua vida que você sabe, que você entende que precisa ser retificado. Os principais. Tem falado demais? Como é que é o negócio aí? Só você para saber. Só você para saber. E trabalha isso. Trabalha isso. Temos que reconhecer, assim como Pedro reconheceu quando começou a afundar em meio à tempestade e clamou por socorro a Jesus, e possamos, assim como Pedro, reconhecer, como ele reconheceu diante do próprio. É isso aí, do próprio Jesus. Precisamos reconhecer. Então a falha não está no outro, a falha está em mim. Enxergue você, não enxergue o outro, enxergue você. Beleza, gente? Estamos falado? Estamos conversado? Vamos fazer essa lição de casa, essa tarefa? É uma semana de mudanças. Aproveite essa semana para mudar. Não mudar o outro, mas mude você. E todas as áreas da sua vida também serão mudadas para a honra e para a glória do nome do Senhor Deus. Olha lá, eu comecei hoje já. Glória a Deus, Márcia. Que coisa linda. Parabéns. É isso aí. Esse é o desafio, né, de olhar para dentro de nós, identificar que tem coisas para ser mudada e aperfeiçoar isso, retificar isso. Isso vai ser muito importante para a nossa vida cristã. Amém? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus cubra a vida de vocês, que o Espírito Santo ajude a todos nós a descobrir qual área da nossa vida precisa ser trabalhada, precisa ser modificada, que nós possamos olhar para dentro de nós, para nossos comportamentos e retificarmos
segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pai, dê-nos graça para olhar para nós mesmos, e aperfeiçoarmos isso, para estarmos saudáveis, cada dia mais lavados pela Tua palavra. É o que nós pedimos aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém? Compartilhe depois essa live aqui. Eu vou deixar ela salva aqui dentro do Instagram. Compartilhe ela. Talvez outra pessoa pode estar precisando ouvir essa mensagem. Um beijo no seu coração e até mais no nome de Jesus. Shalom.